Olá, Mente Fit! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas! Que bom estar aqui com vocês. Josiane, seja bem-vinda. Hoje eu vou falar sobre a dor do abandono e a ansiedade. Já manda um aviãozinho para aquela amiga, para aquele amigo ansioso e chama eles para cá, para a live. Esta dor, de alguma forma, todos nós já sentimos. Quem aqui já sentiu a dor do abandono? Paulo Roberto, meu esposo, seja bem-vindo. Quem aqui já sentiu a dor do abandono? De alguma forma. E hoje você vai entender por quê. Muitas vezes sente aquele vazio, aquela ansiedade, aquela dor no peito, coração acelerado e não entende por quê. E tem uma raiz disso. É isso aí, fica ligadinha aqui então. Aquela sensação de vazio, de estar mesmo às vezes estando cercado de pessoas e se sente completamente só. O nó na garganta, o aperto no peito e o medo de ser esquecido. Esta é uma característica do perfil compulsivo emocional. Ele é muito emotivo, esse perfil. Ele precisa estar com pessoas, Ele tem muita energia na parte de peitoral, energia na boca. Então eu vou aprofundar mais em seguida. Ele precisa de alguma forma gastar essa energia. Então ou ele vai para a comida, ou ele precisa estar falando com as pessoas, com alguém. Então essa pessoa precisa gastar esta energia. E é muito característica mas não é só o compulsivo emocional, que se sente abandonado. Eu particularmente também é uma das minhas dores que eu sentia lá do passado. E o que os poucos percebem é que essa dor, quando não é compreendida e acolhida, ela se transforma em ansiedade. Aquilo que eu falei no início. Sabe aquela ansiedade que vem e você não sabe de onde? Você já vai entender, vai começar a entender e se conhecer melhor. Eliane, seja bem-vinda. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. A ansiedade é o corpo tentando avisar. Tem algo aqui dentro que precisa de atenção. Você já parou para pensar nisso? É o corpo pedindo socorro. Você já sentiu o coração acelerado sem motivo? Uma angústia profunda? Já sentiu isso? Como se estivesse prestes a perder algo, mesmo que não esteja acontecendo nada. Do nada parece aquele vazio. Já aconteceu isso com você? Essa é a voz da alma pedindo presença, que a gente esteja mais presente, mais conectado conosco, Então é muito importante essa conexão na primeira hora do dia para ajudar nisso. E a origem emocional do abandono? A dor do abandono, ela tem muitas origens. Aquilo que eu falei no início, pode ser lá da infância, quando o amor foi condicionado, quando você se sentiu deixado de lado, ou quando ninguém percebeu sua dor. Por exemplo, logo que a gente nasce, ontem eu falei sobre o perfil comportamental falso magro, que ele sente a dor da rejeição. E hoje é o compulsivo emocional, que é a dor do abandono. Mas ali andam interligadas, rejeição, abandono. E o que ocorre? Essa sensação do compulsivo emocional de abandono pode ser a mãe, por exemplo, deixou o bebê com alguém, foi no mercado. Então, se aquele momento, naquele inconsciente daquele bebê, se sentiu abandonado, vai ficar com esse vazio do abandono. E se não consegue resolver lá naquele momento, não importa a sua idade. Hoje, adulta, toda vez que o seu cérebro identificar
que é aquela cena com algo que acontece, por exemplo, um relacionamento que você termina, ou até mesmo a pessoa sai para viajar, né? O companheiro sai para viajar. Qualquer uma sensação que você associa ali, né? A associação que associa foi boa, né? Então, qualquer uma ligação ali que o teu inconsciente entender, ele vai acionar como perigo, né? O abandono está vindo de novo. E por isso que acaba gerando a ansiedade. Por quê? Porque começa a mandar adrenalina, né? Descarga adrenalina muito grande, cortisol, e você para te proteger. E é ali que gera ansiedade sem controle muitas vezes. Mas quando você aprende a controlar isso, tudo muda. Pode ser também, né, por perda de alguém importante. Aqui eu falei, né, sobre o término, ou uma traição, ou de ausência, alguma ausência que ficou marcada de alguma forma. E o cérebro, ele grava isso como uma ferida. Né? Se você não resolver lá naquele momento, ele grava como uma ferida. E toda vez que vira uma cena semelhante, vai doer. Toda vez que sente distância ou indiferença, vai reagir com ansiedade, porque teme reviver o mesmo sofrimento, que é aquilo que eu acabei de explicar agora há pouco. É como se o corpo dissesse: eu não quero passar por isso de novo. Você está entendendo agora por que, às vezes sem motivo, sente aquela sensação de vazio e uma ansiedade? Porque está gravado no inconsciente. E quantas situações a gente passa, né? Porque os pais trabalham, então são tantas coisas, né? Não tem como ficar 24 horas ali. A maioria não pode, né? Não consegue isso, né? Ficar o tempo inteiro ali dando atenção. E tem um porém também, né? Porque eu vou falar um pouco aqui sobre o descontar na comida, quando eu falei que precisa, né, gastar essa energia. E muitas vezes conta na comida. E pode ser por abandono e também pode ser por excesso. Quando aquela criança chora, a mãe vai lá e dá comida. Então, isso também ativa, às vezes, a compulsão por comida. Está fazendo sentido? Já aconteceu com você de sentir esse vazio, essa ansiedade sem explicação? Parece que está tudo bem, tudo certinho, de repente o bicho pega. A ansiedade é o eco da dor do abandono. É o corpo tentando garantir que não será esquecido outra vez. E como funciona o ciclo da dor e da ansiedade? Quando a dor do abandono não é curada, ela cria um ciclo difícil de quebrar. Você sente ansiedade, busca controle ou distração, vem a culpa e o vazio cresce. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Alguns tentam anestesiar a dor na comida, outros no trabalho, com distrações, né? Com relações passageiras. Mas no fundo, tudo isso é só uma tentativa de preencher um espaço interno que não se resolve com o externo. Está fazendo sentido? Está fazendo sentido isso para vocês? Por isso que a comida não resolve, é aquela questão que vai passageira? Então, o abandono que mais dói não é o que alguém causou, mas é o que a gente conserva quando se desconecta de si mesmo. Então, por isso, muito importante. Eu vou passar em seguida umas dicas, aí, um passo a passo para vocês, para começar a conseguir se conectar melhor consigo mesmo, né? Ter aquele momento com você mesmo, para não sentir essa sensação de abandono. Porque, gente, é horrível isso. Eu já passei
Eu passei muitas vezes, eu entendo perfeitamente isso, porque eu passei muitas vezes por situações, né? E aquilo que eu falei antes, a gente não... Nossos pais, eles tinham os afazeres também, né? Não tinham como ficar o tempo inteiro. E como eu falo, e às vezes até o excesso ali, né? A criança chora, vai lá e dá comida, dá algo. Então, ou seja, é tudo acertando, né? Quem são pais aqui, né? Pai e mãe, sabe o que eu estou falando, né? Porque está sempre ali tentando fazer o melhor pelos filhos, né? Mas é o nosso inconsciente, ele... Pessoal, sejam todos bem-vindos. Ele é cheio de artimanha, né? Então, quando ele entende que aquilo, ainda mais uma criança, e a criança, ela generaliza a situação. Então, às vezes faz uma tempestade num copo d'água. E depois de adulto, acaba sofrendo essas consequências, porque a gente adulto tem outra visão. Mas só que aquele trauma, aquela marca que está lá no inconsciente é daquela criança recém-nascida, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que é a fase do compulsivo emocional. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Derson, Vaninha Arquiteto, sejam todos bem-vindos. Então, a cura começa quando você entende que o que é mais precisa não é que alguém volte, mas que você volte para você. Que você se olhe no interno e comece a se conhecer. O que está acontecendo? Né? O que precisa limpar? O que precisa mudar? A presença é o antídoto do abandono. Eduardo, seja bem-vindo. E a atenção plena é o remédio da ansiedade. Então, procura ter atenção plena. 3 passos práticos para iniciar esse processo. Respire consciente. Quando a ansiedade aparecer, não lute contra ela. Acolha. Respira. Respira fundo e diga: eu estou aqui. Eu não vou me abandonar. Se observa, né, sem se julgar. Perceba o que você sente, sem rotular de certo ou errado. Porque quando você se culpa, você fica falando isso está errado, isso não está certo, não deveria ser assim, você arruma ainda mais ansiedade. Então, quando você se acolhe, você vai acalmando. Então, acolher é o primeiro passo da cura. E reconecte-se com o presente. Sinta o sabor do café, o toque do vento, né? Uma planta no seu jardim, o som da respiração. Então, tudo isso vai te manter conectado consigo mesmo e vai preenchendo esse espaço vazio. A ansiedade, ela mora no futuro e o presente mora no agora. E tudo é coisas da nossa mente. Porque quando dá aqueles picos, aquele pico de adrenalina, por quê? É aquilo que eu expliquei no início, para quem chegou agora. Essas crises de ansiedade, essa sensação, esses vazios, quando eles vêm, o que acontece? O inconsciente associa como perigo, medo, algo que você passou, às vezes até um trauma, alguma coisa, lá na infância. Então, está marcado ali. O que ele vai acionar? O reptiliano, que é aquele, né, de luta ou fuga. E o que isso vai fazer? Muita adrenalina, vai jogar muita adrenalina. Aí você fica numa sensação assim. E para quebrar isso é quando você para e respira profundamente. Dr. Júlio, seja bem-vindo. Pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos. E o que é importante nesse momento? Você pôr as suas palmas das mãos para cima e respirar. Calmamente você respira com as palmas das mãos para cima, porque se você manter elas para baixo, é como o seu cérebro vai entender que você ainda está em luta ou fuga. Ele vai disparar mais adrenalina. Mas quando você pôr as palmas das mãos para cima, vai perceber que é tranquilidade, paz. Então você respirando, você vai acalmando e vai bloqueando esse ciclo, né? De adrenalina o tempo todo. Então você vai bloqueando isso e você vai acalmando. Então você quebra o ciclo. Tá bom?
Então, sempre lembra. E outra, qualquer hora do dia. Se você deu uma crise de ansiedade, você faça essa respiração. Sempre com a palma da mão para cima. E respira, prestando atenção na sua respiração. Isso vai te acalmar. Uma pergunta reflexiva. Quando foi a última vez que você esteve realmente presente? Sem pressa, sem medo, apenas sendo. Você faz isso de vez em quando? O oposto do abandono não é o amor dos outros, mas é a sua própria presença. Quando a gente tem amor próprio, ontem sobre a rejeição eu falei isso. Quando você tem amor próprio, você não tem medo da rejeição. O abandono é a mesma coisa. Quando você tem amor próprio, você se ama, você não vai esperar o amor do outro. Sil, seja bem-vinda, Sil Tesk. Entende? Então, uma pessoa resolvida não vai esperar pelo outro para ser feliz. Vai se sentir feliz com o outro, vai dividir a felicidade com o outro. Está fazendo sentido? E lógico, se não tem recurso, que você vê que essas coisas você precisa de ajuda, busca ajuda. Eu, como terapeuta, eu consigo te ajudar a resolver isso também. Com terapia breve. Eu te ajudo a resolver. É só me mandar um direct. Porque muitas vezes a gente não consegue sozinho, precisa de um profissional para ajudar. Então aqui eu passo as técnicas todas, o que eu puder ajudar, eu vou ajudando. Mas se é algo que precisa ser trabalhado mais profundo, se é algo mais profundo, você precisa de um profissional. E eu, como terapeuta, eu posso te ajudar nisso. A dor do abandono, ela é real, mas ela não precisa definir a sua história. Ela pode se tornar um ponto de virada. O momento em que você decide se acolher e se ouvir e cuidar de si mesmo. E aí a ansiedade ela deixa de ser um inimigo e passa a ser um mensageiro de que você precisa de cuidados. Que você precisa ter uma conexão com você mesmo. Ser presente. Tá fazendo sentido? Se você gostou da live, curta, compartilha, compartilha com uma pessoa que se sente abandonada, que precisa, ansiosa, sente muita solidão, porque talvez essa mensagem pode trazer, só precisa ouvir, você não está sozinha. Às vezes essa pessoa só precisa ouvir isso. Você não está sozinha. Me siga aqui no @ClaudetteVanin e também se inscreva lá no YouTube. Eu estou sempre postando os conteúdos lá também. Obrigada a todos pela participação. Deus abençoe a cada um. Tenha um abençoado final de semana. E nos vemos na segunda-feira, às 19h07. Tchau, tchau!